Então vamos lá. Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, a nossa gratidão eterna por tanto amor, por tanta paz, por tanta misericórdia, por tanta proteção, e que nós possamos, Senhor, ter a lucidez daquilo que recebemos para podermos valorizar sempre mais e mais e aproveitarmos ao máximo a nossa encarnação. Que a nossa prece seja um momento também em que possamos vibrar o melhor dos nossos sentimentos na direção daqueles que sofrem, daqueles que se sentem sozinhos, daqueles que não puderem estar aqui essa noite, dos países que ainda se encontram em guerras, dos administradores públicos que ainda não conseguem, Senhor, terem mais amor e misericórdia com o povo. Rogamos por todos os que sofrem em todos os pontos desse planeta, onde a dor, a treva e a dúvida ainda habitar, que a nossa vibração prece possa levar até essas almas um pouco mais de força, fé e coragem, para que elas possam, Senhor, também se sentirem envolvidas, cheias de esperanças e prosseguirem no caminho na direção das tuas leis, do teu amor universal. Gratidão por tudo que nós temos recebido ao longo dessa encarnação, e tantas outras, e que essa paz e teu amor continue entre nós, hoje, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Boa noite a todos que foram chegando aí devagarinho. O capítulo que nos compete essa noite é o capítulo de número 17, Rogativa Singular. A gente está terminando esse livro, Obreiros da Vida Eterna, eu até botei isso lá no nosso grupo do Zap. E o nosso próximo livro, que é a série do mundo espiritual, o próximo, o a seguir, é o livro No Mundo Maior. Então, quem não tiver o livro e quiser adquirir, né, o livro físico, procure a nossa livraria Espírito Oswaldo Cruz, na Alencar Lima, ok? Lá vocês poderão encomendar ou até mesmo comprar. Eu quero crer que lá tem, porque esses livros, eles sempre têm no estoque da livraria, que são livros que são muito procurados, tá bom? Então é só ir até lá que vocês conseguem. Oi, Márcia, Tem pode sim. falar. Tem a Márcia aqui, Tem. ó, uma das voluntárias lá da livraria está falando que tem. Então, quem quiser adquirir, por favor, é só ir lá que já tem, tá bom? Vamos lá, gente. Rogativa singular. Eli, desculpa interromper. Oi. Eu não sabia que aquela livraria Oswaldo Cruz da Alencar Lima era do grupo de vocês. Do grupo espírita, do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz. Sim, sempre foi. Eu não sabia. Sempre. Estou sabendo agora. Que bom. E vocês vão encontrar não só a série André Luiz, mas as obras básicas e outras tantas. Tá, gente? Vamos lá. Dando sequência à nossa obra de Obreiros da Vida Eterna, capítulo 17, ainda em torno da desencarnação, que vão ocorrer 5 desencarnações que serão acompanhadas por esse agrupamento de estudos e do André Luiz. Dimas e Fábio já desencarnaram. A gente viu que, apesar de ambos serem espíritas, terem trabalhado com a mediunidade, eles não desencarnam com a mesma facilitação, com a mesma facilidade, desculpa, um em relação ao outro. A gente vê que Dimas tem um pouco mais de dificuldade, e essa dificuldade é somada à falta de uma educação mais aprofundada em relação à família dele, que acaba dificultando bastante o processo do desencarne dele. E já Fábio não, ele prepara a família, e aí o desencarne dele se desenrola de uma forma muito mais fácil, muito rápida, né? E aí vamos ver. Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, o Fábio
cobrava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Interessante essa frase que eu destaquei, para a gente ver que todo esforço que a gente faz no bem, na busca da vivência do Evangelho, por menor que pareça, mas ele vai ser grande contribuição para a nossa vida, ainda de encarnados, mas também para a nossa vida no processo do desencarne, do passamento e na vida espiritual. Então, é um investimento, gente, que vale a pena. Não importa se a gente consegue muito, se a gente consegue pouco. A vida é assim, é a soma de conquistas, é a soma dos nossos esforços, né, em relação às situações e às coisas. Então, vale a pena se esforçar para a gente alcançar aquilo que nós desejamos. Vale a pena tentar viver o Evangelho ao máximo. E continua. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Cavalcante é aquele que está internado no hospital e que é católico. Então, ele também era digno de todo cuidado, de todo amor da equipe espiritual. Vamos lá. E aí a gente vai ver a disciplina de Fábio, como foi boa. E as conquistas do Fábio, logo depois do passamento, são tão significativas que ele vai merecer, durante a noite, receber a visita da esposa. Olha que coisa boa. Em pensar que todos nós também temos essa condição. Isso não é uma condição que é dispensada ou é dada em especial a ninguém. É uma condição de todos, desde que a gente faça por onde, que a gente faça por merecer, que a gente se prepare e que também a pessoa que desejarmos visitar, ela esteja em condição para receber a visita. Também tem isso. Pode falar, Márcia. Pode falar. No parágrafo anterior, eles comentam até que, graças a essa, digamos, facilidade do Fábio em se recuperar, ele está ajudando o Dimas. Sim, sim. Né? No processo dele. Na casa transitória, estão juntos, né? E anima, né? Porque o pouco que a gente tem de virtudes, a gente pode colaborar muito com aqueles que estão ao nosso redor. Aliás, a gente ensina muito mais pelo exemplo do que pela fala, né? É verdade. E aí vamos ver lá a disciplina dele, como foi tão boa, sempre, né? Como facilitou e como facilita a vida, não só dele, mas daqueles que cercam, né? Como a Márcia muito bem lembrou agora. E aí coloca-se assim: tanta alegria provocou o discípulo fiel com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Era uma visita ligeira, mas era possível, né? Lembro-me da comoção de Mercedes é a esposa de Fábio, ao penetrar o pórtico do instituto, ou seja, da casa transitória de Fabiano, pelo braço amigo do nosso orientador. Estava atônita, deslumbrada, estática. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente. Sensibilizamo-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. E a gente não pode esquecer, gente, que a humildade é uma virtude-chave. É uma virtude que vai abrir a porta para a gente entrar numa sala onde tem muitas outras tantas virtudes que nós podemos desenvolver dentro de nós. Mas sem humildade, sem aprendizado, sem humildade, sem o progresso espiritual. A humildade é de suma importância. O orgulhoso
para a gente compreender, que é a antítese da humildade, é aquele indivíduo que ele crê que ele já sabe tudo, que ele é o melhor, e ele, portanto, ele se priva, ele se encarcera dentro desse orgulho e se priva de muito aprendizado, de troca. Porque a vida da gente é essa troca, a troca de aprendizado. Ninguém sabe tudo. Às vezes a gente domina determinados assuntos, mas tem outros que a gente mal dá conta de fazer algum nível de compreensão. No entanto, se a gente convive com alguém que domina aquele assunto, a gente passa a vencer a nossa resistência, as nossas dificuldades no aprendizado em relação àquele assunto. Então, a humildade, ela facilita esse intercâmbio, ela facilita essa abertura de entendimentos, né? E é isso que vai facilitar os espíritos, como Mercedes, a poder visitar o companheiro e eu também o companheiro de poder recepcioná-lo. Retirei do Livro dos Espíritos, nossa obra básica, pergunta 401, onde Kardec formulou a seguinte pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Né? Então, ficamos adormecidos como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. Que laços? Os laços do perispírito. Nós estamos ligados célula a célula ao corpo físico. Então, nesse instante, há uma certa frouxidão que permite com que o espírito ele possa se deslocar, se separar um pouco do corpo. Não se desligar, mas se desprender um pouco mais. E aí continua assim. E não precisando este, então, de sua presença, ou seja, o corpo, né, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, é durante o sono que a gente vai poder visitar aqueles que amamos, que já partiram, mas é também durante o sono que a gente, através desse desprendimento facultado, né, pelo descanso do corpo físico, em que o perispírito, portanto, ele pode se desprender e a gente pode ir com o nosso corpo espiritual para a espiritualidade, para fazer visitas aos entes queridos, para estudar, para assistir palestras ou até mesmo trabalharmos durante esse momento do sono. Trabalharmos, ajudarmos na espiritualidade, naquilo que for possível, naquilo que a gente tiver competência. Então, quanta coisa que a gente pode fazer durante o sono e que a gente poderia estar aproveitando muito mais as nossas horas de sono. Se não fosse para trabalhar, mas pelo menos para fortalecer a alma através do conhecimento das leis de Deus. E aí vai ser lançado por André Luiz a questão da retomada da consciência, da lembrança em relação ao Fábio, já que ele é um espírito que demonstra maior amplitude, maior abertura de nível de consciência, e aí o André Luiz faz algumas perguntas relacionadas a isso. Lá é feita a visita, entre as esposas, conversam, todo esse diálogo ali que vocês já tiveram oportunidade de ler, ele pergunta das crianças e vai por aí afora, tudo muito bonito. Pode falar, Márcia? Nesse diálogo deles, o que eu achei bonito foi ela falando que quando ela olha para o lugar dele na mesa, ela imagina Jesus no lugar dele. Assim, aquele lugar nunca vai estar vazio. Isso. Gente, eu achei isso o máximo. É muito lindo, né? Porque ela, assim, ela não quer prender ele com uma lembrança dele propriamente. Ela não quer prender, porque ela tem medo de que a saudade dela possa, de alguma forma, embaraçar o Fábio na espiritualidade. Então, o que ela fez? Né? Simbolicamente, ela mentaliza que aquele lugar é Jesus que está sentado. É muito bonito, né? Porque a gente, às vezes, fica tentando prender aqueles que partiram antes da gente, né? Através da lembrança muito constante, sofrida. O que ela faz? Ela bota Jesus. Eu também achei isso bastante interessante nessa lembrança dela, né? Que assim ela não acorrenta o Fábio, mas muito pelo contrário. E ela mantém a presença dele viva naquela casa, né? E ela, de uma certa forma, mata um pouco a lembrança, lembrando de Jesus, né? É bacana, também achei bastante interessante e até muito bonito da parte dela, assim, né? Pode falar, Ana Lúcia.
Eni, porque às vezes eu pulo alguma parte, tudo, ela ainda está encarnada, né? A esposa dele. A Mercedes está encarnada, ela é a responsável pela manutenção do lar. E a Mercedes está encarnada. E quando ele pede notícias dos filhos, a gente então tem a ideia de que nem tudo o espírito fica sabendo, né? A gente tem a impressão de que está lá na espiritualidade, sabe de tudo que está acontecendo aqui. Então, não é assim. Quando ele pede Nesse caso em especial, a gente não pode esquecer que Fábio está recém-liberto da matéria. Então, ele ainda não tem condições de visitar o lar. Mas, tão logo ele esteja melhor, refeito, mais fortalecido, na condição dele, que a gente vê que é uma condição de espírito esclarecido e lúcido, em breve ele vai poder visitar o lar, sim. Tá? Ele vai poder ter notícias pessoais dos seus filhos. Só que agora tem poucas horas, poucos dias, a gente não sabe exatamente quanto, que ali não narrou, mas o espaço de tempo é muito, muito, muito próximo ao desencarne. Então, ele não sabe nada, por isso que ele pede notícias, tá? É verdade, eu esqueci desse detalhe. Agora, essas notícias que eles têm na espiritualidade, eles só têm quando visitam? Não, eles podem ter notícias até através de outros irmãos, né? Mas a gente só não pode esquecer que a notícia só chega até eles, ou através de alguém, ou eles visitando pessoalmente, quando eles apresentam condição. Porque, às vezes, seja que notícia for, boa ou ruim, pode desestruturar o espírito. Então, lembra de Nosso Lar, quando a gente estudou sobre André Luiz, ele só foi ter notícia da casa dele mesmo, que ele até foi visitar, no caso, quando ele já tinha condição. Que antes disso ele nem tinha notícia, ninguém falava nada para ele sobre a casa dele, e nem ele tinha autorização para fazer a visita. Então, tanto notícias quanto poder visitar, o espírito tem que ter, no mínimo, um mínimo de equilíbrio emocional e espiritual para isso, tá? Não é assim, a mercê, eu vou saber, quero saber como é que está todo mundo. Não é assim, não. A gente tem que estar em condições para receber essas notícias, tá? Como visita também durante o sono, como foi o caso da Mercedes, que foi lá visitar ele, também ele tem que estar preparado e ela também, porque isso pode significar uma desarmonia para ela e uma desarmonia para ele. Então, também todos os dois têm que estar preparados, tá? Entendi. Eu tinha uma ideia que eles teriam como saber sem vir e sem alguém falar. Vendo de lá, não tem como isso. Eu não acho que possa ser impossível, mas, de qualquer forma, mesmo que eles tivessem a capacidade de percepção da realidade do lar, isso só vai se acontecer, essa percepção só vai ser possível quando o espírito desencarnado tiver essa condição para tal. Ele não pode receber nenhum tipo de notícia, ou através da própria percepção dele, ou da própria notícia, ou da própria visita, se ele não guardar nenhum tipo de preparo, tá bom? Entendi. Pode falar, Eduardo. No livro Violeta na Janela, o espírito, que eu esqueci o nome da menina, ela narra, né, que está na casa que a avó mora com outros espíritos, que eles têm tipo uma televisão que eles podem visitar, que eles podem ver o que está acontecendo, entendeu? É isso que eu pensei, alguma coisa assim. A gente não pode negligenciar que no plano espiritual existam aparelhagens, como a gente viu no próprio livro Nosso Lar. Lembra do Ricardo e da Dona Laura? O Ricardo já estava encarnado, a Dona Laura ia depois, que eles foram marido e mulher, e eles iam voltar como marido e mulher. Eles recebem notícias do encarnado, Ricardo, que ainda era uma criança, num tubo, né, que a gente não sabe ao certo o que era aquilo, mas era como se fosse uma televisão de plasma, alguma coisa assim, nesse sentido, em que o Ricardo passa uma comunicação e são capazes de ver. A gente sabe que existem aparelhagens no mundo espiritual em que nós desconhecemos ainda,
Mas não é possível ter aparelhos lá de telecomunicações, digamos assim, né, se é que se pode chamar dessa forma, que eles possam entrar em contato com a Terra. Isso não é uma impossibilidade, né? Então, é também mais um meio, mas volto a dizer, ainda que for por vias de aparelhos, ainda que for por vias de notícia, ou ainda que for por visita, só vai poder se tiver preparado. Sem isso, nada feito. Lembre-se Eni, de André Luiz, tá? Sim. Eni, não esqueça que o WhatsApp é daqui. Lá o negócio é muito melhor. É. Aqui é uma cópia mal feita, né, da espiritualidade, é Muito assim mal que os feito. espíritos falam, né? Então a Exato, gente muito mal acredita feito. que tem aparelhagem lá que é superior à Ah, nossa conta. capacidade de Então, compreensão, né? a cópia aqui, já viu, é uma cópia, é uma coisinha. Lá, É o que muito dá melhor. conta. É meio paraguaio, né? Brincando, né? Meio paraguaio. Exato, exato. Então vamos lá. Bom, aí sobre as lembranças de Fábio, por que ele não já não lembra de tudo, de outras vidas, de vidas passadas, dos amigos que ele deixou na espiritualidade, né? Vamos lá. Nesse instante, determinada interrogação irrompeu-me no raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhe especial consideração, como se mostrava adventício, né, sem conhecimento, a respeito do noticiário de nossa esfera? Sintetizando compridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em 2 sentenças curtas. A morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas na natureza. Então, a gente tem que entender que recobrar a lembrança é uma coisa paulatina e que muitas vezes não vai se fazer de forma integral. Lembre de novo do caso do nosso lar, da dona Laura e do Ricardo. Eles tiveram acesso a muitas vidas passadas através dos bancos de informação de nosso lar, mas nem de tudo. Então, tudo isso tem que ter um preparo. Essas lembranças, elas vão vir devagar, tá bom? E aí eu coloquei ali, ó, no processo da encarnação, quando a gente vai encarnar, a consciência não se fecha. Lembra do Sigismundo, do livro Missionários da Luz? Ele foi ficando com a consciência cada vez mais obnubilada, né? Mais fechada, mais, né, fora de si, para ir se abrindo durante a encarnação dele. Ele volta de novo, né? Não a lembrar de vidas passadas, mas volta novamente até a lucidez que ele pede no momento em que ele está no processo de reencarnar. Ao desencarnarmos, a nossa consciência se retrai naquele instante, a gente também fica meio em estado de perturbação, sem compreender muito o momento, né, com tanta lucidez, e é momentâneo esse momento de retração, para se abrir mais ainda na medida do possível no mundo espiritual. E digo na medida do possível, que é o que eu disse para vocês, nem sempre a gente vai lembrar tudo imediatamente, porque às vezes a gente não tem preparo para esse tipo de situação, tá? E olha que interessante, naquele momento em que o Fábio está se despedindo da esposa, o que faz a irmã Zenóbia? A irmã Zenóbia, ela toma de uma flor semelhante à camélia daqui da terra e dá a Fábio para que presenteasse a companheira. Ele dá uma flor. Como a gente já viu quando a gente estudou no livro, o primeiro livro dessa série, O Nosso Lar, lá em Nosso Lar, nós tivemos a notícia tanto de animais quanto de plantas. A própria veneranda, né, fazia jardins imensos, era uma das funções dela construir locais para se fazer palestras e etc e tal, com a própria vegetação que existe em nosso lar. E aí pode falar, Eduardo, que aí eu vou começar a dar a explicação embasado no livro Evolução em Dois Mundos. Pode falar, Eduardo.
Não, eu vou até voltar bem pequeno. Você, que nós sabemos, né, pelo menos já leitura, e escuta palestra, que quando você desencarna, há aquele período, né, de sonolência, de convalescência, não é isso? Uhum. Aí tem uma coisa que agora veio na cabeça isso. Quando a pessoa desencarna, morre, quando a pessoa morre, principalmente em morte violenta, um acidente, coisa e tal, a pessoa se vê ali, caído no chão, aquele negócio todo, né, até entender que morreu, né? Quer dizer, mas ele só vai passar por esse período de sonolência, de repouso, quando desencarna realmente, é isso? Esse período de perturbação que Kardec trabalha no livro Céu e Inferno, ele é um período que se dá por ocasião do processo morte. Morreu, você já entra num período meio em que a sua consciência já fica um pouco alterada. Você vai ver isso em todos os casos. No livro Céu e Inferno tem relatos, nas obras de André Luiz nós vamos encontrar os relatos, né? É um estado de perturbação que a gente às vezes entra. A gente não sabe muito o que está acontecendo com a gente. Esse período de perturbação, que a gente não sabe muito, que às vezes até a gente vê toda a nossa vida, né, como se fosse voltar no tempo, a gente vai até quando a gente era criança, esse período, esse momento, em algumas pessoas, esse período é rápido, em outras pessoas, esse período é mais prolongado, a ponto desse período de perturbação, que pode durar de algumas poucas horas, pode durar até mais de anos. Então, a gente tem que entender que isso é diretamente proporcional ao nível de evolução das pessoas. O período de perturbação em que a gente ainda não está com a consciência plena dos acontecimentos, daquilo que está acontecendo, enfim, não sabe se está morto, se está vivo, enfim, aquela confusão ainda que pode muitas almas experimentar. Nós vamos ver que entre Dimas, por exemplo, e Fábio, Dimas se ressente um pouco mais nesse período dele, em função das vibrações magnéticas de apegos da família. Então, ele teve aquele período, lembra? Ele ficou ligado por um tênue fio, um fio bem tênue ao corpo físico, que não deixou totalmente pleno de sua consciência até o momento do seu enterro. Já Fábio não. Ele se desliga com rapidez, aquele período é rápido para o Fábio. Então, assim, uma pessoa que tem uma morte, como você acabou de falar aí, violenta, ela pode se sentir confusa sem compreensão do que está acontecendo com ela. Né? De ficar ali por muito tempo, sem entender, não sabe o que está acontecendo, o que está se passando, e ficar, às vezes, até ali perturbado durante muito tempo, preso ao corpo físico, preso àquele sofrimento. Do livro Ação e Reação fala do desencarne coletivo, que não deixa de ser uma morte violenta, onde a gente vai reparar que alguns ficam ainda um pouco acima do corpo, mas fica ali um tempão, outros ficam confusos, outros ficam completamente adormecidos, poucos são os que conseguem se libertar e se permitirem, nesse instante, um desprendimento para que a espiritualidade possa atuar e aí ele retomar a sua abertura de consciência de novo. Então, esse tempo, esses casos são muito individuais, são particulares. Às vezes, uma mesma pessoa sofre uma morte, até no desencarne coletivo, é tão violento quanto o outro, porém o período de perturbação, de inconsciência, aquele período de confusão, para um é maior e para o outro é rápido, é menor. Porque isso é diretamente proporcional ao nível de evolução. Oi? Essa pequena dúvida que me surgiu foi exatamente isso. Que eu não sabia se desde o momento que a pessoa sofre, morre, que o corpo morre, né, já entra em estado de perturbação, assim, de sonolência, né, de
desligamento. Uns podem Ou dormir, se outros podem ficar confusos, não entendendo aquilo que está se passando com ele, ressentindo todo aquele processo, sem compreensão maior do que está acontecendo. Ou se era exatamente quando realmente se desliga, que aí começa esse período assim, desligamento mesmo, entendeu? Ok, De obrigado. abertura da consciência, né? Porque às vezes você já está desligado do corpo físico, mas você ainda está tão vibratoriamente afinizado com o corpo físico que você fica ali. Tá certo. Né? Tá ok, Não há obrigado. mais laços te ligando, porém, há vibrações de afinidade com a matéria que está te prendendo. Tá? Conforme a elevação do espírito, né? Da pessoa. Conforme, é sempre conforme, por isso que não, os espíritos, o André Luiz, eles nos informam que não existe uma encarnação nossa que foi igual e nenhuma desencarnação que foi igual, e não existe desencarnações nenhuma iguais. Existem semelhantes, mas não exatamente iguais. Tá? Ok, obrigado. Nada? Pode falar, Loriana. Lorena levantou a mão, não sei se quer falar ou foi sem querer que apertou o botão. Bom, eu vou seguir, se você quiser falar, você me interrompe. A gente vê que a Zenóbia dá uma camélia para o Fábio dar para a esposa. Né? Então, essa questão ainda eu vou só reforçar de novo sobre plantas e animais no mundo espiritual. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz trabalha com essa questão com um pouco mais de profundidade. Então, ele vai falar assim: plantas e animais domesticados no caso dos animais, né, pela inteligência humana, durante milênios podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avance na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelas quais auxiliam a flora e a faunas habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. Então, essa questão da mutação espontânea merece duas colocações. Uma, quando Charles Darwin estudou a evolução das espécies, ele viu que havia alguns elos perdidos, ninguém sabia. Esses elos perdidos entre, por exemplo, um reino e outro, eles vão acontecer na espiritualidade, não é na Terra. E sobre as mutações espontâneas, que muitas vezes os fatores ambientais não são o suficiente para explicar aquelas mutações, a gente agora, Charles Darwin deve ter adorado quando desencarnou, porque recebeu essa notícia lá em cima, né? Essas mutações espontâneas, elas ocorrem a nível de espiritualidade e depois, então, quando esses princípios inteligentes voltam a estagiar aqui na dimensão material, eles trazem essas informações e aí vão imprimir no mundo material essa mutação espontânea dentro de uma espécie, ou de vegetal ou de animal na Terra. Então, agora a gente compreende essas questões, essas lacunas em que não são preenchidas pela ciência, que, aliás, a ciência é muito mais feita de lacuna, não sei se vocês sabem, do que respostas, né? E aí a gente preenche essas lacunas porque a gente sabe que por detrás da matéria há um princípio espiritual ali, uma inteligência atuando e que essas mutações ocorrem devido a uma inteligência que interfere. Ok? Vou só acabar de ler para a gente não perder o enriquecimento do texto, que tem mais do que isso daí, mas eu só tirei um trecho. As plantas, pela configuração celular mais simples, atendem, no plano extrafísico, a reprodução limitada, é limitada, tá? Aí, não é o caso dos animais, aí deixando descendentes que mais tarde volvem também à leira do homem comum, favorecendo, porém, de maneira espontânea, a solução de diferentes problemas que lhe dizem respeito, sem exigir maior sacrifício dos habitantes em sua conservação. Então, isso deve ser interessante.
essa informação para uma pessoa que é um botânico, por exemplo, né? A Lorena está colocando aqui no chat, meu microfone está com problema, mas na sequência foi explicado minha dúvida. Ah, que bom, Lorena. Se você quiser também colocar sua pergunta aí no chat, fica à vontade. E aí, né, ela leva a flor, né, e aí a André Luiz vai nos enriquecer um pouco mais. Despediu-se a viúva e em breve era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Então, a flor não se materializou, ela leva apenas a impressão dela, ou seja, né, a impressão da flor, ok? Então, ela só leva a impressão. Ela não leva a flor não é materializada, tá? Nesse transporte dessa flor, que vai, digamos assim, só o bagaço, o princípio inteligente, não mais, que a gente sabe que quando a gente arranca uma planta de uma flor, o princípio inteligente não está ali junto mais, ele, né? Aquela flor perde esse vínculo com o princípio inteligente que o animava, né? Ela, como essa flor é de uma matéria quintessenciada, ao chegar ali no plano material, já só tem a impressão dela e não mais ela ali, ok? Então, essa é mais uma informação que o André Luiz passou para todos nós. E aí o caso de Albina, muito interessante, né? Fantástico, por que que a Albina vai ganhar a moratória? Que a gente tem que entender que o acaso não existe, leia Kardec. Vamos ao caso agora de Albina, que não vai desencarnar agora, mais para frente, não agora. A irmã Albina foi autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora diária para mais, né, para lá. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Entrar em jogo imperiosas exigências que a nossa colônia examinara com a devida consideração. Então, a colônia Nosso Lar examinou a questão toda da Albina para saber se tinha condições, se o pedido era devido, para que ela ganhasse a moratória, que não se ganha moratória sim. É preciso ter uma razão muito significativa para tal, tá? Só um minuto. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a liberação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhes a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Então, eles iam se utilizar do magnetismo para infundir mais algum tempo de vida para ela, tá? Então, eles iam ter que fazer uma mexida na maquinaria também, que a gente vai ver, porque o fluido vital sozinho não representa a vida, ele aliado à matéria representa a vida, mas a gente sabe que é preciso que a maquinaria esteja numa certa condição para que, ao infundir um pouco mais de fluido vital nela, possa realmente funcionar o processo. Então, não é uma coisa tão simples, né? Eles têm que fazer muito mais do que isso, tá? Que dá a impressão de que assim, vou botar lá 3 litros de fluido vital, pronto, tipo botar gasolina, né? E aí o carro anda mais um pouco, não é bem assim. Porque se a maquinaria do carro está desgastada, vocês podem botar a gasolina que vocês quiserem, mas se não trocar a peça ou reparar a peça, para botar a gasolina que for, que o carro não anda. É a mesma coisa com o corpo físico. Então, a gente vai ver lá alguma coisa. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiantada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. Então, é o que eu estou falando para vocês. Naquele caso, vou lá, troco uma peça, e aí a Albina vai virar Highlander. Não é assim, gente, pelo amor de Deus, né?
Eles vão remediar uma situação por um tempo que não pode ser indefinido, tá? Então, vamos lá. Designando o assistente, esclareceu. A súplica, porque todo mundo queria saber quem é que fez o pedido, né? Para que a Albina ficasse mais tempo aqui, afinal de contas, quem for? Curiosidade total, né? E, para grande surpresa de André Luiz, foi uma criança, e a gente vai saber que de criança só tem o corpo, mas ali reside um espírito de uma evolução bem significativa. Não é qualquer espírito, não. A súplica desta criança, que era o netinho dela, né, alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Que? Interroguei sumamente surpreendido. Jerônimo, todavia, continuou. Não é, e nem era neto dela, direto, né? Não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram a porta após o nascimento, e que Lloyd, uma das filhas da dona Albina, mantém no lar desde que nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda, ligado à família de Albina, há alguns séculos. Torna ao seio de criaturas... li mal pra caramba, deixa eu voltar de novo. Ligado à família de Albina há alguns séculos. Torna ao seio de criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do porvir. Então, ali, nós vamos ter um grande trabalhador de Jesus, que nós não temos maiores notícias a respeito, mas ele não é um espírito qualquer, e foi ele que pediu, e a gente vai ver a razão pela qual ele pediu, e também a razão pela qual foi aceito. Vamos lá, que a coisa é muito maior, né? A gente vê que não foi um pedido qualquer. Atendendo minha curiosidade, entrou em explicações finais advertindo que nota você de particular em Lloyd? Recorrendo às observações que já levaram a efeito, respondi sem hesitar. Reparo que aguarda alguém, uma filhinha que já entrevimos desde o primeiro encontro. Verifiquei que está em período ativo de maternidade em véspera de delivrância, ou seja, está próxima, ela está grávida. Então, foi a favor desse espírito reencarnante aí, está reencarnando, que ainda está lá na barriguinha da Lloyd. E a gente vai ver também que não é um espírito qualquer. Então, veja bem, não foi um pedido qualquer, não é para um espírito qualquer, tem todo um fundamento, porque tanto o menino que está encarnado quanto a menina que está em processo de encarnação são espíritos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não foi um pedido qualquer. Teve um fundamento, né? Isso mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, é-lhe abençoada companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra de educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos com suficiente crédito moral para obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Então, olha que interessante, ele tem uma evolução tão significativa que ele ficou sabendo que a vozinha morreria. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a, talvez, a claudicar no trabalho gestatório em andamento. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se, então, de todos os valores intercessórios no instante em que sua alma lúcida, ou seja, no sono, pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira
que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Olha quanta coisa! Ele não é um espírito qualquer, reencarnante não é um espírito qualquer, ele tem tanta evolução e lucidez que ele, ao desprender-se do plano físico durante o sono à noite, ele compreende, ele fica sabendo que a avó iria desencarnar, que isso afetaria a vinda da sua futura companheira para trabalho dentro do Evangelho. O que ele faz? Ele intercede fervorosamente na espiritualidade para que isso possa ser prorrogado mais para frente. Então, a gente não está falando de espíritos qualquer. A gente está falando de um agrupamento de espíritos de uma envergadura bem significante. Ok? E aí, a conclusão de André Luiz, que eu destaquei essa pequena frase, que eu achei de suma importância e de beleza e de profundidade, em que André Luiz fala assim: eu chegava à conclusão de que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração filha do trabalho com amor vencia o vigoroso poder da morte. Interessante, oração filha do trabalho com amor. Não é aquela oração em que a gente se coloca ali naquela situação de que vem se cai aí, ó, manda aí prontinho para eu não ter trabalho. Não, é filha, a oração é filha e fruto do trabalho com amor. Não é um trabalho com interesse pessoal, não é um trabalho orgulhoso, um trabalho egoísta, mas é um trabalho com amor, que visa, o amor visa a coletividade. O amor não visa tão somente os nossos interesses pessoais. Isso é um alerta para todos nós hoje, para a gente observar bem as coisas que estão ao nosso redor. Os trabalhos que são executados, tanto nos meios religiosos, quanto nos meios administrativos públicos, se são feitos visando a coletividade ou ao individualismo, ou a personalismo, né? A gente precisa entender isso. Então, quando uma oração ela visa um agrupamento de pessoas a serem beneficiadas, é claro que essa oração vai ter muito mais poder do que aquela que a gente só está pensando nos nossos problemas pessoais. Então, isso também é uma frase que eu destaquei ali de André Luiz, para a gente começar a refletir nas nossas orações, que às vezes a gente, quando começa a orar, a gente apresenta uma lista para Deus como se Deus não soubesse do que eu estou precisando, do que é bom para mim, ou se ele fosse surdo, indiferente, distraído, distante. Então a gente apresenta uma lista de pedidos para Deus, se esquecendo de que nós precisamos operar, nós precisamos trabalhar para merecer aquilo que a gente está solicitando. Que é muito fácil sentar numa poltrona, pedir a Deus que traga paz para o Brasil, que leve paz para os países em guerras. Deus já trabalha por isso sempre. E nós? Qual é a nossa contribuição para que haja paz no nosso país? Para que haja paz no país vizinho? Qual é a nossa contribuição? E isso deveria ser hoje, no século XXI, aliás, já devia ser há muito tempo, mas hoje, mais do que nunca, a gente deveria ter essa lucidez. Qual é a minha contribuição para aquilo que eu estou pedindo? Eu dou uma contribuição? Por exemplo, eu quero paz para o meu planeta. Eu sou uma pessoa que me pacifico interiormente, que trabalho os meus conteúdos de negligência, de individualismo, porque esses conteúdos de negligência e individualismo, eles promovem discórdia e violência ao redor. Então, qual tem sido a minha contribuição? Será que aquilo que eu falo, o meu discurso, é um discurso de ódio, ou revestido de violência, revestido de olho por olho, dente por dente, ou já está revestido pelo amor universal? Então, qual é a minha contribuição para aquilo que eu peço? Porque a gente acha que só pedir para Deus já é o suficiente, que é nisso que consiste verdadeiramente a prece. Mas a prece, ela consiste no trabalho, como a gente viu ali que o André Luiz coloca. Se eu peço, eu tenho que dar a minha contribuição. Se eu peço, eu tenho que trabalhar para tal. Porque é muito fácil dar ordens para Deus, né? Leva a paz para os países que estão em guerra, leva amor para o coração dos dirigentes, mas
Qual é a paz e o amor que eu oferto ao meu redor? Então, que a gente possa agora pensar se a nossa prece também está revestida de uma responsabilidade, se a nossa prece, a gente também, dentro da prece, daquilo que pede, a gente tem cumprido com as nossas obrigações, ou se a gente está querendo tão somente ser beneficiado sem dar nada em troca. Então, é isso que a gente precisa pensar com muito carinho. É muito fácil pedir pelas pessoas, mas é muito difícil a gente reservar um tempo para vibrar pelas pessoas, ou ligar para fornecer uma ajuda, que às vezes a gente não pode ir pessoalmente, pela nossa própria condição de vida, não por uma negligência, por preguiça ou por qualquer coisa nesse sentido, mas porque a própria vida não nos oferece muito tempo para se deslocar. Mas será que a gente não pode pegar, mandar uma mensagem, a gente não pode enviar uma mensagem, a gente não pode ligar 5 minutos, pelo menos? Às vezes a gente não pode estar pessoalmente, mas muita coisa a gente pode fazer. Mas o que eu tenho feito? Só pedido ou tenho feito alguma coisa? Né? Porque a prece é 3 momentos: louvar, pedir e agradecer. E todos eles são verbos: louvar, pedir e agradecer. E todo verbo pressupõe, todo verbo quer dizer uma ação. E qual é a minha ação diante do louvar, pedir e agradecer? Né? Então, essa era a nossa mensagem, a nossa aula dessa noite. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma colocação, vocês podem fazer, que nós ainda temos minutos para isso. Pode falar, Ana. Enia, no caso, se essa criança não tivesse feito essa prece e aconteceu essa questão do aborto, a espiritualidade não interviria nisso, ou isso era previsto pela espiritualidade, e aí eles mudaram de ideia a partir da prece. Como é que é esse trâmite? Quer dizer, não sei se eu devo perguntar isso. Não. Assim, eu não tenho uma pergunta pontual para te dar, assim. Eu vou te dar uma sequência de lógica. Deus não dorme no ponto. Muito antes da gente pensar e pedir, Deus está no comando disso tudo. Se ele julgasse que, por alguma razão, não fosse necessário intervir, ele não ia intervir. Se ele julgasse que sim, independente dessa prece ou não, Deus não dorme. Deus não dorme. Só eu acho que esse livro enfatizou o poder de uma oração e do trabalho, só para isso. Mas não significa que Deus estava dormindo a ponto que, se eu não pedisse, se eu não notasse esse detalhe, que não é um detalhe, é algo muito importante, não é um detalhe, que se eu não pedisse, Deus estaria dormindo e aí a desgraça real viria a acontecer. Não. Deus está sempre ali e ele sabe o que é melhor para fazer. É claro que a gente pode interceder, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no penúltimo capítulo, que é o 27, que é o 28 é a coletânea de prece, que fala sobre a prece, né? Porque Kardec ele pergunta, então, porque Deus está atento a tudo, nós não precisamos pedir? Nós podemos pedir, sim, nós podemos intervir. Se a nossa intervenção, o nosso pedido, não for uma intromissão e nem for algo que venha infringir a lei ou andar na contramão da lei, é claro que a nossa prece poderá ser atendida, né? Com mais força até e mais rápido. Mas, independente da nossa prece, a gente não pode esquecer que Deus não dorme. Ele está 24 horas dentro de nós. Apenas eu quero crer que esse livro quis mostrar o poder da oração, que é o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus sabe de todas as nossas necessidades muito antes da gente descobrir que tem e que vai pedir para Ele. Mas, quando a gente pode louvar, isso mostra o quanto que a gente está atento ao bem, às leis, e o quanto que a gente deseja ardentemente viver o melhor. Não sei se me fiz entender. Sim, entendi. Tá? Mas, independente da nossa prece, Deus não dorme. Pode falar, Márcia. No caso de, por exemplo, esse encontro desses dois espíritos na Terra para continuar o trabalho da Adelaide, né? Albina. Existiria
ela, de alguma maneira, e eles não descrevem aqui, ela ter acelerado esse processo de doença dela. Como assim? E aí, assim, não estava previsto que ela fosse morrer agora, por exemplo, que essa doença se desenvolvesse de uma forma tão rápida, tão abrupta. E aí, no caso, esse menino, ele interviu porque o espírito, óbvio, sentiu que esse processo estava se acelerando, que precisava dar uma pausa para dar tempo da criança nascer. Não sei se eu me fiz entender. Fez, mas isso é um dado que a gente não tem. E assim, eu só quero dizer o seguinte: me parece que a Albina, que é uma trabalhadora do Cristo aqui na Terra, em outra corrente, em outra facção religiosa, não é um espírito que usaria tão mal o corpo dela a ponto de morrer antes do prazo. Uhum. Tá? Não quero crer que esse seja o caso específico de Albina. Tá? Não quero crer nisso. Pode ser? Pode, mas não quero crer por ela ser uma trabalhadora do Cristo já de muitas vidas. Geralmente são espíritos que aproveitam ao máximo a sua reencarnação de uma forma regrada, muito bem vivida. Mas Uhum. poderia, mas não quero crer por esse fator, tá? Tá, joia. Só isso, né? Mas assim, maiores dados a gente não tem. A gente está só conjecturando. Até a minha resposta é em cima de uma conjectura, né? Uhum. Até a minha resposta não é algo que eu possa categoricamente afirmar, porque a gente não tem dados aí nesse livro, não tem informações para a gente poder fechar A, B ou C, entendeu? Não, tudo bem. Tá? Tá joia. Obrigadinho. Que nada. Então, gente, chegamos ao término. Eu vou solicitar a Leida que, por gentileza, faça a nossa prece final, por favor. Lembrando, né, Inês, do seminário que vai ter no Oswaldo Cruz, para aqueles que chegaram depois. Isso. Se você quiser falar. Nós postamos lá no nosso grupo do WhatsApp um seminário que vai falar sobre Ivone do Amaral Pereira. Quem puder e quiser está convidado para sábado, no horário de 3 da tarde às 6 da tarde, será feita o seminário. Eu esqueci o nome do palestrante, quem, por favor, por gentileza, souber. Márcia, você sabe o nome, pode socorrer? Não? Espera aí, eu tenho um nome aqui. Eu também tenho. Deixa eu acionar aqui, que desculpa, que eu não sou boa com nomes, vocês podem me perdoar. O nome dele é Roberto Sabadini, ele é de Muriaé. Então, a Lorena... Roberto Sabadini. Isso. Junto com a SBE e Oswaldo Cruz, né, Lorena? Isso. Quem está patrocinando é a SBE e o grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, estão em parceria, tá bom? Exatamente, né, Eni? Eu acho que essa interação, no momento que nós estamos passando, eu acho muito importante essa interação entre as casas. Eu também Futuramente será o inverso. Será na SBE, com todos os convidados do Oswaldo Cruz e outras casas que quiserem participar também. E é sempre bom a gente prestigiar, gente. Quem tiver condições, por favor, prestigie, né? E é um tema muito bom, e então acho que vale a pena, ok? Então estão todos convidados para o sábado agora. Com certeza, só se me acontecer alguma coisa grave, mas eu estarei lá. Eni, olha, infelizmente, já estou aqui passando, eu não vou poder estar, que é aniversário do meu marido e do meu filho, e iremos comemorar no Rio. Eu não vou estar aqui, infelizmente. Estou assim com o coração super apertado, mas tudo vai dar certo. Gravar, né? Quem sabe gravam e coloquem. Exatamente, com certeza, vai haver isso sim. Um grande abraço para vocês. Desde já, uma boa noite para todos. Obrigada, gente. Leida, então, por gentileza, faz a nossa prece de encerramento. Só lembrando aí que a Lorena está participando porque ela faz parte da diretoria da SBE, grupo esse que vai participar do evento conosco no sábado, e ela está representando aqui no nosso estudo mais uma casa, né, que é a SBE. Obrigada, Lorena. Nada, é um prazer enorme estar junto com vocês sempre. Beijo. Beijo. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, aos nossos amigos da espiritualidade, aos nossos mentores,
Agradecemos mais uma vez pela oportunidade da vida, mais uma vez, Senhor, por essa semana de perspectivas, de projetos, de sonhos a serem concretizados junto com a participação do nosso Pai Maior. E nesse estudo, nesse momento aqui, agradecemos em especial ao nosso querido irmão, André Luiz, esse espírito querido, esteja ele na esfera, na condição que estiver, que ele possa receber a nossa prece de agora, auxiliando também no seu desenvolvimento espiritual, e que tanto vem esse irmão, através dos estudos, nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva, nesse nosso momento encarnatório. Também agradecemos a nossa irmã Enir, por nos favorecer o entendimento cada vez mais prático, mais sutil, das palavras desse nosso querido irmão. Imensamente agradecemos por aqui estar, pela nossa lucidez, pelo nosso corpo sadio que nos favorece o nosso ir e vir em busca das nossas realizações moralizadoras, bem como também de podermos buscar, através do estudo, o nosso aprimoramento moral e espiritual. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos, que todos nesse momento possam receber o que assim desejamos, que é o conforto no coração, o direcionamento das nossas palavras e dos nossos atos, de forma amena, branda e junto com os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Obrigada pela oportunidade de aqui estarmos, que envolva cada um de nós e que assim seja. Assim seja. Obrigada a todos.